Boa noite, pessoal. Já tem algumas pessoas aqui entrando na sala e aproveitando aí para já iniciar mais ou menos o tema, né? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, né, que é a doutora Cibele, tá? Então a doutora Cibele disponibilizou o tempo dela para vir falar sobre esse tema tão importante, né, que é esse tema da saúde cardiovascular, a questão do colesterol, a questão de como que a gente pode ter um estilo de vida que pode ser preventivo, o que a medicina tem descoberto sobre isso. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Até a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, pelo WhatsApp, e a gente estava refletindo, puxa, talvez a gente não consiga cobrir tudo que a gente precisa abordar durante a live, mas quem sabe a gente faz num segundo momento. Mas a ideia é vocês participarem também, pessoal. Então eu vou convidar aqui, já aproveita, né? Coloca aí o dedo ali naquele aviãozinho, convida as pessoas que você acha que possam se beneficiar desse tema. Acho que é um tema importante para todo mundo, né? Porque todo mundo vai se deparar com essa reflexão. Então convide mais pessoas, vão chegando aqui. Boa Olá, noite, Luiz. Boa noite, pessoal. boa Boa noite, noite. Sibeli. Tudo bem? Me Tudo bem? ouvindo bem Deu tempo de aí? chegar do consultório e ainda vai fazer a live. Deu super tempo. Aqui tá um chuvão. Eu tô falando É, de Minas, né? Do interior de Minas. Então aqui tá uma chuvinha boa aí, tá com chuva. aqui choveu assim há uns 15 dias direto. Aí agora a gente está tendo um pouquinho de trégua aqui, mas foi chuvarada aí muito tempo, viu? Aqui tá um chuvão. Tanto é que eu já vou meio que pedir desculpa assim, se tiver queda do Wi-Fi ou do meu 4G aqui, é por causa de problemas de tempestade, tá? Ou a gente De tenta força. voltar, ou então a gente posterga. Mas eu acredito que vai correr tudo bem. Problemas de força maior, mas maravilha, tava Problemas de falando aqui já, maior. né? Super agradecendo o teu tempo, a tua disponibilidade, né? Eu conheci o teu trabalho pela longevidade saudável mesmo, né? Pelas aulas, e fui te seguindo e fui, enfim, eu acho que tem assim um acúmulo, né, de uma experiência muito bacana dentro dessa visão dentro da cardiologia, que é uma área assim que a gente estuda dentro da medicina tão técnica, né, tão cheia de protocolo, tão cheia de algoritmos para a gente seguir. E aqui a gente está tendo uma visão, vai trazer uma visão um pouco diferente da cardiologia, né? Então, só para apresentar você, se quiser complementar, Sibeli, você é formado na Federal de Minas Gerais, né? Fez cardiologia também aí por Minas, né? Foi. Isso. E aí, já estou em UTI, já tem uma história bacana aí. Queria só que você falasse para as pessoas, a partir de que momento na sua trajetória profissional você começou a mudar um pouco o teu olhar dentro da cardiologia tradicional, né? Em que momento que você começou a olhar com outro olhar essas questões? Bom, gente, primeiro oficialmente cumprimentando a todos aí. Obrigada, Luiz, pelo convite. É um prazer estar falando desse assunto aqui, sério mesmo. Isso aqui me traz muita alegria. Então, assim, eu espero que a gente consiga nessa uma hora conversar, elucidar uma série de coisas. E eu já havia falado que se a gente não conseguir elucidar, nós vamos marcar outro encontro, né? Porque o ideal é que a gente consiga mesmo levar até a população essas informações que a gente já tem aí dentro das revistas médicas e científicas, mas a gente sabe que às vezes existe um delay ali, né, de 17, 20 anos entre algo aparecer e ser confirmado na ciência e isso se tornar público, né, para as pessoas leigas. Então, eu acho que a gente que é formador de opinião e agora tem essa arma, né, essa ferramenta que é a rede social, então o papel da gente é levar isso, levar informação. Mas é isso, eu estou com 26 anos quase de formada, eu sou cardiologista, eu sou intensivista e trabalhei com isso exclusivamente por uns 16 anos da minha vida, coordenando CTI, fazendo cardiologia tradicional. E continuo fazendo esse modelo. Só que aí, há uns 12 anos, eu fui apresentada e a minha porta de entrada foi através da longevidade saudável, provavelmente a porta de entrada que você também está seguindo. A gente sabe que existem outros colegas médicos que se deparam com esse modelo de medicina por outras portas de entrada. E isso tanto faz, porque no final, né, a gente se encontra num movimento que é muito mais amplo, que hoje a gente não sabe nem ainda dar uma nomenclatura correta a esse movimento, né? Isso começou como o nome de medicina anti-aging, erroneamente usado, porque ao traduzir
essa nomenclatura anti-age se tornaria anti-envelhecimento, e nós sabemos que nós vamos envelhecer. Nós somos seres mortais e passaremos pelo processo de envelhecimento indiscutivelmente. Então, esse nome não pegou. Mas nos Estados Unidos nos precede aí durante algumas décadas esse termo medicina do estilo de vida, medicina funcional e a integrative medicine, que é a medicina integrativa. E hoje o Dr. Mark Houston, para qualquer cardiologista que esteja aí, colega nosso, e que assista a live depois, Dr. Mark Houston é o pioneiro da medicina, da cardiologia integrativa nos Estados Unidos. Então, esse movimento, independente dessa nomenclatura, ele nos leva para esse tipo de fim, de situação, onde o que acontece? Olhar o corpo como uma situação mais sistêmica. E não só, antes de entrar, eu estava entrando aqui no seu perfil e eu vi lá uma coisa que eu gosto muito, que é exatamente a gente alinhar isso, né? Um modelo físico, mental e espiritual. E quando a gente fala isso, né, Luiz, a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, que é a gente linkar sentido na vida, né? Por que eu estou aqui? Qual o meu papel? Qual a minha posição? Em que eu mudo esse contexto coletivo? Porque estamos todos caminhando juntos. E na hora que eu me deparei com esse modelo de medicina, reassume na minha vida algumas coisas. Assim. Primeiro, eu já estava com uns 16 anos de formada e eu sempre gostei muito de estudar, eu tinha muito prazer com a medicina. Mas sabe aquele namoro que vai ficando antigo? Sabe aquela coisa... Ressignificado. Aquela relação que estava meio bagunçadinha ali, meio esfriando, era a minha relação com a medicina. Ela ainda era intensa, ainda era uma relação de amor, mas estava perdendo aquele brilho no olhar. E quando eu reencontro esse modelo, e que a gente está falando esse modelo, que além de ser isso tudo integrado, é o quê? É fazer e reestudar fisiologia. Né? Quando eu me deparo com essa coisa, que é estudar de novo o quê? O funcionamento do corpo. Porque a gente forma, e eu tenho que falar isso para as pessoas leigas que estão aqui, o modelo médico é muito assim, a gente estuda, forma e depois é doença, remédio. É um binômio que a gente começa a achar normal. Doença, remédio, doença, remédio. É uma banalização, né? Você vai naturalizando essa conduta, porque é tudo que você recebeu da faculdade de medicina. Pois é, e aí eu estava de novo com saudade de estudar função do corpo, bioquímica, molécula. E quando a gente começa a se deparar com isso, onde a gente, na verdade, o que a gente quer fazer? É primo non nocere, que é primeiro não causar o mal. Mas se eu não quero causar o mal, eu tenho que entender da fisiologia do corpo. E aí eu me deparo de novo com esse prazer todo, com esse encanto todo. Então é um reapaixonar com a medicina, que começa a ser então uma coisa que não tem fim. A minha porta de entrada foi a longevidade, né? E eu fiz essa pós que você também, né? Que é de hormonologia, né? De ciências master em fisiologia. Então a gente aprende o quê? Fisiologia dos órgãos, como é que eles se interagem. Mas aí a gente não para mais. Aí a gente vai para a medicina molecular, tem colegas que foram para acupuntura, eu acabei de concluir uma pós agora em medicina integrativa, e eu acho que a gente não tem mais fim, porque conhecimento é isso, né? Quando a gente vai, né, Luiz, pesquisar a etimologia da palavra aprender, a é não, prender é prisão. Então, quando eu aprendo algo, é como se eu estivesse negativando a prisão na qual eu estava até ter esse novo conhecimento que se abre. Então, interessante. Diante de todo aprendizado, é sair daquela prisão antiga que aquele conhecimento te limitou e que pode ser bom. E aí, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara, porque o Luiz também tem várias formações e RQS. RQS é isso, né? Quando a gente tem aí uma titulação pela medicina tradicional. E nós não abandonamos a medicina tradicional, né, Luiz? Exatamente. A gente está tendo ferramentas para agregar esse modelo. Eu vi uma comparação, e quem fez essa comparação, eu vou estar fazendo um plágio, né, disso, porque foi o doutor Ítalo que falou. É como se essa medicina tradicional fosse uma solteirona balzaquiana e que já há muito tempo necessita se casar.
E a medicina integrativa, esse modelo, entra como um companheiro para essa medicina balzaquiana, que não pode mais continuar sozinha. A medicina tradicional precisa de se aliar a outras perspectivas. E é isso que a gente tem estudado aqui, oferecer ferramentas e perspectivas para gerar saúde e muito gerar resultado nos pacientes da gente, né? É fazer a diferença. É basicamente assim que eu entrei e é basicamente assim que hoje eu tento exercer essa coisa, dessa paixão reacendida pela medicina. Muito legal, muito bacana o teu relato, né? Porque eu acho que é isso, né? Todo médico que hoje está atuando nesse modelo mais integrado, ele passou por uma certa insatisfação, uma certa frustração com o que estava fazendo no dia a dia. Eu também, quando passei pelo meu processo, né, fiz residência em medicina de família, gostava de ter aquele vínculo com os pacientes, mas na hora da prescrição, eu ficava muito refém do arsenal alopático tradicional, né? Aí fui fazer homeopatia, acupuntura, e a gente continua estudando, é bem isso que você falou, e acho que a gente tem que continuar, né? Até porque uma coisa que você falou assim que me marca muito, né? O conhecimento de tudo que está sendo produzido hoje em termos de ciência dentro da medicina, ele se multiplica muito rapidamente, né? E a gente precisa ter uma forma de estudar, uma metodologia que a gente minimamente consiga estar atualizado em alguns cenários, né? Para os nossos pacientes, para o nosso bem-estar, para o bem-estar nosso e dos nossos pacientes. Porque muitas vezes a nossa prática médica demora muito para mudar, né? Os médicos acabam se acomodando, como qualquer outro profissional, né? Que acaba, às vezes, fazendo aquela prescrição taxativa. Eu sempre brinco, né? Que, em geral, o modelo de saúde que as pessoas hoje buscam, que é, às vezes, centrado num convênio, num plano de saúde, é aquele modelo muito centrado no que você falou, né? Que é a doença e o medicamento. Então, em 10, 15 minutos, qual é o tempo que eu vou ter de raciocinar, de entender o estilo de vida do paciente, o que ele está fazendo, o que pode ser ajustado em 10, 15 minutos? Eu vou prescrever mesmo, né? E dentro desses inúmeros medicamentos que são prescritos, a gente vai entrar aqui também, já vou te lançar essa pergunta, né? Dentro de tudo isso que você falou dessa orquestra hormonal, do funcionamento da fisiologia, tem essa molécula, né? Que é o colesterol, que é o tema principal aqui da nossa conversa de hoje. E o colesterol, por muito tempo, e já faz bastantes anos aí, foi demonizado quase, né? As pessoas têm uma colesterolfobia, eu brinco, né? Elas têm muito medo de ter o colesterol ali acima de 200, de 230. Por quê? Porque ouviram também de entidades médicas, né, sociedades de cardiologia espalhadas aí pelo mundo, de que as metas do colesterol têm que ficar cada vez mais baixas, né? Tanto do colesterol, do LDL, triglicerídeos, etc. E parece, né, Sibeli, que vai ficando cada vez mais impossível uma pessoa, um ser humano, conseguir seguir às riscas essas metas que são colocadas. Então eu queria que, e é claro, isso vai acarretar, né, a gente vai falar um pouco mais para frente, numa prescrição, né, e vai ter um interesse aí bastante importante econômico, mas eu queria que você falasse para todos nós aqui que estamos te acompanhando aqui no teu raciocínio, qual é o papel do colesterol? O colesterol é tão ruim assim como foi pintado por toda a mídia, a ciência, até uma parte da ciência. Qual que é o papel do colesterol no nosso corpo? Fala para nós que a gente quer saber. Pois é. E é uma informação muito boa para o paciente leigo, até para muitos de nossos colegas médicos. Porque como a gente começa a trabalhar com esse modelo de medicina da doença-remédio, a gente esquece o que é, na verdade, a molécula do colesterol. É uma gordura? Na verdade, o colesterol nem é uma gordura, o colesterol é um álcool. Originalmente, a molécula do colesterol é um álcool. E para transitar no sangue, já que o álcool é uma molécula hidrofóbica, ou seja, ele não teria forma de se misturar ao plasma, ele tem que ser carreado. E para carrear, ele é carreado pelas lipoproteínas. Então, o colesterol LDL, que todo mundo teme muito, né? E acha que é o colesterol ruim, na verdade é o quê? É uma proteína que, por sinal, carrega essa molécula, que é um álcool, né? Que é um lípide, na verdade, estruturalmente, ele faz parte da categoria de lípide, que é gordura, e ele é carregado pelo corpo. Colesterol, Luiz, ele é produzido em toda célula do corpo, com exceção da placenta e das células que produzem hormônios esteroidais. Então, eu acho que com essa resposta, eu já respondo todas as dúvidas. Como é que o nosso corpo
tão milimetricamente feito teria essa perspectiva de produzir uma substância que fosse letal? Você imagina, eu já nasço programado para me matar, porque toda célula vai produzir colesterol. Na verdade, o colesterol ele tem funções que são inúmeras e importantíssimas no corpo. Sem colesterol, se o meu colesterol zerasse, eu morreria. Então, ele faz parte da proteção ao redor de cada célula, do que a gente chama de parede celular. E, além disso, o colesterol é matéria-prima para produzir hormônio. E a gente sabe como que os hormônios são simplesmente a força motriz do nosso corpo. E eu estou falando de inúmeros hormônios, dos hormônios que são da via da esteroidogênese. Além do que, o colesterol participa da formação da vitamina D. E não para por aí, não. Quando eu tenho alguma lesão ali no endotélio, né, numa camada de célula que recobre os vasos por dentro, o colesterol, o LDL, às vezes é chamado para ajudar a restaurar. Então, ele é uma molécula de restauro. Tanto é que pós-Covid-19, a gente tem uma elevação de produção de colesterol. Porque o corpo precisa de passar por aquilo e começa a solicitar que o fígado produza mais essa molécula para restauro. Então, é uma molécula fundamental. Mas aí, Sibeli, por que essa molécula tão fundamental, como você falou, se tornou aí, então, um vilão? Todo mundo ficou, então, colesterofóbico, né? Todo mundo com medo. Isso começa a surgir lá pela década de 60, 70, e tem ali uma série de historinhas bem mal contadas, como existem muitas histórias mal contadas na história da medicina. Na medicina é assim, às vezes, nós vivemos uma verdade que é transitória. Nós já vivemos épocas em que colocar ventosas no corpo salvava a vida. Nós já vivemos épocas em que todo mundo deveria tomar esse que fazia bom para todo mundo, né? Quando o copo com leite curava a azia. Hoje a gente já sabe o malefício do leite de vaca e como é que ele pode predispor a essa fermentação, mas antigamente era prescrito. Então, essa medicina de verdades que são transitórias, ela acabou tendo essa verdade transitória, que era a hipótese lipídica, de que a gordura era causadora de doença cardíaca. O pai dessa história foi um fisiologista chamado Henschel Keys. Ele fez um estudo que era observacional e ele viu ali que os Estados Unidos tinham muita morte e comia muita gordura, o Japão tinha pouca morte cardíaca, comia menos gordura. Fez um estudo com 22 países, selecionou 7 que ele achou esses resultados e publicou. E aí isso entrou na década de 60 e 70 como uma verdade incontestável. Na mesma época, Luiz, a indústria do açúcar começava a fazer algumas artimanhas. Para quê? Para que ficasse mais claro o link da gordura com a doença cardiovascular e tirasse de circulação esse pensamento que era o açúcar o culpado. Com isso, nós aumentamos o consumo de açúcar assustadoramente. No século XVI, a gente consumia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Hoje, isso é muito mais do que 300 quilos. Então, nessa época, começou-se a culpar a gordura. Coisa que a gente já sabe, através de vários estudos científicos, que o consumo da gordura saturada ou a poliinsaturada não está diretamente relacionado à doença cardiovascular. E sim o consumo do carboidrato refinado de alto índice glicêmico é que aumenta o risco de doença cardiovascular. E o colesterol entrou aí como vilão. Mas não foi só por causa disso, não. Daqui a pouquinho nós vamos falar da causa da aterosclerose, que é a inflamação. E por acaso, nesse baile que é a inflamação, o colesterol estava por lá. Quando fotografaram ele ali, já taxaram ele como vilão. Então, existem uma série de histórias da medicina, da ciência, ainda não tão bem contadas, que acabaram culminando com isso tudo. Muito interessante, né? Eu até estava... Algumas das histórias que você foi citando, eu fui lembrando, tô lendo ainda, não terminei todo o mito do colesterol, né? Do Dr. Sinatra. Muito bom. Ele vai contando essas histórias, né? Mas é muito incrível a gente poder ter esse olhar assim, de questionar um pouco esses movimentos, né? Então, o que torna, por que de repente se ataca tanto as gorduras, né? E faz uma... Bom, se as pessoas não podem comer gorduras, elas vão comer alguma coisa. Vão acabar comendo muito mais carboidrato e açúcar, né?
e proteínas. Então, assim, tem interesses, né? Eu acho que toda a orientação que a gente ouve de médicos, de instituições, a gente tem que sempre colocar uma pulguinha atrás da orelha ali, a veracidade dos fatos, como é que eles foram interpretados, né? Que eu acho que esse estudo que você comentou desse primeiro médico, né, que falou que o colesterol era um grande problema para a saúde humana, ele fez uma seleção lá de países enviesada, né? Acabou não excluindo alguns dados da pesquisa e tal. E isso, pessoal, quem está acompanhando a gente aqui, acontece direto, né? Em estudos, né? Que muitas vezes são encomendados pela própria indústria. A indústria tem seu interesse econômico, quer que aquilo ali, às vezes, faça valer, possa ser lançado um medicamento. E na questão do colesterol, né? A gente tem esse processo. A gente vai se aprofundar mais aqui um pouquinho mais para frente sobre estatinas, mas eu queria então, né, Sibeli, entendendo, né, de que gerou esse medo do colesterol, que o colesterol causa doença cardíaca, o colesterol está na causa da aterosclerose. Para quem não sabe, né, a aterosclerose, pessoal, esse processo, a doutora Sibeli vai explicar melhor, mas esse processo de entupir as nossas artérias e dificultar a passagem do sangue, né, levando o oxigênio para os tecidos que necessitam. Ela vai explicar, então, como é que é esse processo, Sibeli, da aterosclerose? É o colesterol o culpado? Ou tem outros fatores que hoje a gente está olhando que são essenciais para esse desfecho, para que a aterosclerose vá acontecendo, né? Pessoal, só antes de a doutora Sibeli começar a falar, tá vendo aquela interrogação aqui embaixo? Quem tem perguntas, eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas. Devem fazer, vocês são super convidados, a gente vai abrir aqui para as perguntas, mas eu quero que vocês façam aqui embaixo, vai ficar mais fácil para mim depois, para resgatar a pergunta de vocês. Então, aterosclerose, Sibeli, como é que é essa história? É colesterol? São outras coisas? O que está envolvido? Durante muito tempo, realmente, a gente pensou que, né, os cientistas achavam que a placa de gordura, que na verdade tem depósito de gordura ali na placa. Essa placa começa com uma célula espumosa chamada Fuam cell. E essa célula vai se multiplicando. Então, existe tecido lipídico ali. Quando se analisou microscopicamente essa placa que entope as artérias e que causa um infarto, causa um acidente vascular cerebral, causa algumas isquemias, né, entupimentos em membros inferiores. Ou seja, esse entupimento não é só do coração. Pode entupir o cérebro, pode entupir as artérias das pernas, dos braços. Mas achava-se, como tinha gordura ali, que era a gordura que circulava no corpo, o colesterol, que ia depositando ali. E aí causou essa situação linkou fisiologicamente essa situação de ser uma doença de depósito de gordura. Hoje, e na verdade isso não é a opinião da doutora Sibeli, do doutor Luiz, isso é uma opinião já do American College of Cardiology, do American Heart, ou seja, todas as associações americanas, europeias e brasileiras, enfim, mundiais, elas deixam bem claro que a aterosclerose, que é a placa que obstrui as artérias, não é uma doença de depósito de gordura e de lipídio. Ela é uma doença inflamatória e oxidativa e que, por acaso, vai culminar com esse depósito de gordura. E isso é muito bem entendido e muito fácil. Eu explico isso para meus pacientes, Luiz, e eles entendem perfeitamente. É como se aquela camadinha que recobre por dentro as minhas artérias, ela sofresse uma agressão mínima. E a gente agride essas artérias todo dia, Luiz. A gente agride quando come muito açúcar, quando come gordura trans, que são esses alimentos industrializados. Todo alimento industrializado, para ele ficar crocante, ele tem gordura trans. Quando eu pego meu óleo de cozinha e aqueço, ele produz gordura trans. Essa gordura trans, esse excesso de açúcar, os poluentes, o cigarro, o metal pesado, tudo isso vai poder lesar o meu endotélio. Assim que o meu endotélio lesa, isso vai acontecendo diuturnamente, o colesterol, ele até chega ali na região para poder dar uma cicatrizada, atapetar, restaurar. Mas se eu for uma pessoa que eu estou com um processo de inflamação aumentado, o que é isso? São proteínas que inflamam, produzidas ali no fígado e às vezes na própria célula em resposta a esses estímulos. E se eu estou inflamada, na hora que esse colesterol chega ali, ele encontra um ambiente que não é o normal.
E aí a gente pede células de defesa para vir ajudar. E essa célula de defesa, gente, o que ela faz? Ela vai englobar a molécula do colesterol LDL, que estava glicado, oxidado, inflamado. E quando essa célula de defesa engole a molécula de gordura, ela começa a formar placa. Então, a molécula de gordura do colesterol, se não tiver diante de uma inflamação ou de um processo oxidativo, ela não vai começar a placa, mesmo que esteja muito alta. Isso não vai trazer transtorno. O problema é o processo inflamatório. Sabe uma comparação, Luiz, que eu vi uma vez, eu fiz para os meus pacientes e ficou muito fácil de entender? É como se eu pegasse 2 bolas de queijo e colocasse no meu fogão. Se eu não acender a trempe, uma bola de queijo vai ficar lá bonitinha, intacta. E se eu acender a trempe do outro, essa bola de queijo vai fazer aquele derrame de gordura e aquela consequência horrível de sujeira. É a mesma coisa. Se a minha gordura está numa trempe apagada, ou seja, se eu não tenho processo inflamatório e oxidativo disfuncional, não vai ter problema nenhum qualquer nível de colesterol que eu possa ter. Agora, se eu acendo essa trempe, se eu estou inflamada ou oxidada, as consequências dessa gordura vão ser trágicas. E é a mesma gordura. E às vezes, gente, é isso que eu falo para o meu paciente, às vezes eu tenho uma bolinha de gordura pequena, é um colesterol normal, mas que diante de eu ter acendido a trempe dessa inflamação, fez uma catástrofe. Então, Luiz, a gente tem um estudo muito interessante em 2009 que mostra que a cada 4 pacientes infartados em UTI, 3 tinham colesterol normal. Então, gente, vocês que estão assistindo essa live e precisam de se comunicar com parentes que têm colesterol alto e estão preocupados, parentes ou amigos que já infartaram, porque esse conhecimento é um conhecimento que eu acho que ele tem que ser simplesmente compartilhado. E nesse estudo, eu vou repetir, ó, a cada 4 pacientes infartados na UTI, 3 tinham colesterol normal. Ou seja, ter o colesterol normal, porque muitos, inclusive, tomavam remédio de colesterol, não salvou esses pacientes do infarto. Como eu vou falar com vocês, queridos colegas, amigos, pacientes que estão por aqui, ter um colesterol saudável ou normal não vai te salvar de um evento de aterosclerose ou de obstrução coronariana, que é o que a gente tem visto, né, Luiz? Uhum. Com certeza, acho que... Né? Pode concluir, pode concluir. Pois é, não, é o que a gente tem visto, eu vejo na minha vida, você vê na sua. Pessoas que a gente vê, gente, às vezes era saudável, colesterol normal, tinha feito um check-up recente e teve uma morte súbita ou um infarto. Porque nós estamos falando da doença que mais mata no mundo. A doença cardiovascular é a maior causa de morte no mundo e no Brasil. E entre nós médicos, e entre nós mulheres, e entre vocês homens. Então, essa doença tem que ser levada muito a sério. Me prender a um valor de colesterol e dar um remédio para baixar o colesterol não vai garantir que a pessoa não sofra um infarto. Então, eu preciso de ampliar a minha visão. E quando eu estou falando dessa inflamação, eu estou falando exatamente disso, de um olhar mais amplo sobre prevenção. E aí, Sibélia, pegando um gancho aqui, que é muito interessante disso que você está falando, né? Pessoal que está nos ouvindo, pessoal, isso é super, super importante, porque tem até uma pessoa que colocou aqui, o segredo é cuidar da inflamação, é exatamente isso. A gente está falando aqui da inflamação crônica, subclínica, ou inflamação estéril, ou inflamação insidiosa, tem vários nomes, mas na realidade, às vezes é até engraçado, né? Você explica isso para o pessoal. Essa complexidade que a Sibeli está colocando aqui, nessa pauta, às vezes numa consulta é desafiador, né? Você conseguir trazer todas essas informações para o paciente estar consciente disso. Mas muitos pacientes me falam assim, pô, doutor, mas que raio de inflamação é essa? O que é essa inflamação que você tanto fala? Como é que eu fico sabendo? Então, eu acho que é legal, Sibeli, talvez, para a gente falar um pouquinho dessa coisa da inflamação, que sinais clínicos, quando você olha para uma pessoa, você pode dizer que ela está inflamada cronicamente, que sinais laboratoriais, então se não é a medida do colesterol, o caminho só para a gente simplesmente prescrever uma estatina, quais seriam, assim, alguns outros marcadores também biológicos
que podem nos ajudar a entender que essa pessoa está inflamada, ela está oxidando esse LDL está fazendo uma placa silenciosa. Como que a gente pode agir nessa questão clínica? Pois é, Luiz, e é bom que a gente entenda que a gente tem que inflamar, né? A gente, essa ferramenta que o corpo usa, que é nos inflamar, é exatamente para salvar a nossa vida. Então, quando eu corto o meu dedo, eu tenho que coagular o sangue para que estanque o sangramento. Então, eu tenho ali processos de proteínas próprias do sistema de coagulação. Eu tenho que criar uma inflamação para que cicatrize a lesão. Então, do mesmo jeito que isso é vital para a sobrevida, isso pode nos matar se isso estiver o quê? Fora de controle. Então, essa inflamação é perigosa quando ela está em exagero. E ela surge exatamente, gente, com esses estímulos da vida moderna. E eu sei que o paciente é muito difícil de entender, porque quando a gente pensa em inflamação, na cabeça, até mesmo do médico e muito do nosso paciente, a gente pensa ali em algo que está doendo, que está vermelho, que está com calor, que está quente, né? Que é o que a gente vê. Você machuca o joelho, ele está inflamado, ele está dolorido, ele está quente, ele está todo vermelho, às vezes tem pus. Só que essa inflamação que vai lentamente carcomendo ali as nossas artérias é uma inflamação, como o próprio Luiz falou, silenciosa, de baixa intensidade. Fruto de um desbalanceio entre eu preciso de inflamar e eu tenho meu sistema anti-inflamatório próprio, mas eu não estou parando de me inflamar. E isso tem muito a ver, Luiz, com o estilo de vida atual. A gente deixou nesses últimos tempos de comer comida de verdade para comer produto alimentício. O que é produto alimentício, Sibeli? É produto que está em embalagem, que está em papel, que está em caixa plástica. Porque comida de verdade não vem empacotado. Comida de verdade não tem conservante, não tem excesso de sódio, não tem excesso de açúcar e refinado. Uma fruta tem açúcar, ela tem frutose, mas ali tem fibra, ali tem mineral, ali tem vitamina. Então é um alimento que é compatível com o meu sistema digestório, com o meu sistema reacional. Só que aí eu começo a comer alimentos que não têm compatibilidade com o meu sistema orgânico. E eu começo a produzir, então, algo que estimula essa inflamação se desregular. E o muito importante, Luiz, na pergunta aí que uma querida fez aí, então tudo é inflamação? Na verdade, a base do processo aterosclerótico é a inflamação e a base da maioria das doenças crônico-degenerativas. Por isso que nesse modelo que a gente trabalha hoje em prevenção, nós falamos assim, pessoal, 80% das doenças poderiam ser evitadas. 80% dessas doenças próprias do envelhecimento, que são as artrites, que é a diabetes, que é a esteatohepatite alcoólica ou gordurosa do fígado, que é o Alzheimer, que é o Parkinson. Essas doenças podem ser evitadas desde eu controle a inflamação. Os sintomas dessa inflamação, então, eles são muito específicos, porque eles não vão ter essa coisa de dor, calor. Mas eu consigo ver uma pessoa inflamada com sintomas indiretos. Então, a fadiga, o desânimo, a retenção de líquido exagerada, as alterações próprias, né, de humor. Isso tudo me fala que uma pessoa não está com a sua saúde otimizada. Agora, a gente tem, Luiz, hoje um arsenal de exames laboratoriais convencionais que vão documentar essa inflamação, porque muitos pacientes, às vezes, gente, têm uma vida normal. Eles não estão adaptados, eles se ajustaram com essa inflamação, mas estão ficando doentes a médio e longo prazo. E eu convido meus pacientes todo dia a fazer essa experiência. Eu falo, gente, olha, nós temos que tirar esses produtos alimentares que nos inflamam. Então, vamos ficar aí 30, 60 dias sem consumir açúcar refinado em excesso, vamos ficar sem consumir glúten, sem consumir esse tanto de produto lácteo que a gente consome todo dia, porque lá tem uma proteína inflamatória. E vocês vão ver que daí 60 dias a vida de vocês vai mudar. E de repente, você volta e consome um glúten, um leite. Aí meus pacientes se desesperam, porque elas falam, Sibeli, como eu fico mal quando eu como aquela substância? Aí eu falo, é óbvio, porque o seu corpo estava adaptando à toxicidade. O veneno
E quando dosado em doses muito pequenininhas, ele vai nos matando aos poucos. Então, às vezes, a pessoa está inflamada e não tem a menor noção que está, porque ela adaptou. É como um peixe que a água foi sujando, sujando, e ele está ali. Na hora que você vê o aquário está imundo, o peixe está sobrevivendo. Ele adaptou. E às vezes a pessoa fala assim, velho, eu acho que eu não tenho sintoma, eu acho que eu não estou inflamada, não. Não tem sintoma nenhum, minha vida é ótima. Ótimo! Aí eu convido essa pessoa a fazer alguns exames que mostram e podem provar a inflamação. E isso, Luiz, no Covid ficou muito claro para nós. Porque nós tivemos aí uma pandemia diante da gente nesses últimos 2 anos, de um vírus com uma capacidade de letalidade não muito alta. Desde o início, foi falado que o Covid não era um vírus muito letal. Em termos de letalidade, o ebola é um vírus letal ao extremo. O Covid tinha baixa letalidade. Mas por que, se ele tinha baixa letalidade, ele teve tanto óbito? Porque pegou uma população com uma inflamação não detectada, não prevenida, não tratada. E o que ele fazia era exatamente exacerbar essa resposta inflamatória. E aí sim culminava então com um monte de descargas, né, graves no sistema orgânico, sem dar tempo dos médicos reagirem. Exatamente porque pegou os nossos corpos despreparados do ponto de vista de imunidade e de resolução de inflamação. Então hoje, Luiz, quando a gente está num grupo, né, eu costumo dizer assim que talvez não tenha ninguém ali que não esteja um pouco inflamado. Porque só o ato de viver no mundo moderno está nos inflamando. Porque a gente não consegue ficar longe de todos os poluentes, agrotóxicos. Esse serzinho mesmo que nós estamos falando hoje, que é o celular, é uma fonte de energia eletromagnética que pode provocar uma série de alterações, principalmente relacionadas ao ciclo circadiano, né? Sono e dia, né? E isso alterar a nossa pineal, que é a nossa glândula mãe. Então, nós estamos nos inflamando. E eu posso, então, para poder findar essa sua pergunta, medir essa inflamação em exames de sangue convencionais, através da ferritina. Quando eu falo ferritina, todos os pacientes já conhecem, porque foi uma proteína inflamatória muito medida na COVID. A proteína C reativa também. A gente pode medir fibrinogênio, a gente pode medir homocisteína, a gente pode medir... O próprio hemograma, às vezes, nos dá indício dessa inflamação silenciosa. Mas, às vezes, esses exames ainda estão ali meio discretamente alterados ou não nos dão as respostas todas que a gente quer. A gente tem hoje exames mais específicos, que é o inflamograma, que é dosar o quê? A inflamação quando começa lá na célula, né? O fator de necrose tumoral, as interleucinas. Hoje eu consigo mensurar isso tudo. São exames factíveis, de custo que não é muito fora do que a gente está aí acostumado a ver, né? Em termos de exames em medicina. E a gente consegue colocar esse paciente e caracterizá-lo como mediamente inflamado, levemente inflamado, altamente inflamado. E mais importante, né? Traçar um plano terapêutico para isso, né? O que nós vamos fazer com essa inflamação? É só documentar e falar, ó, você vai para casa, você vai sentar lá e esperar a morte. Não, nós temos que fazer uma intervenção para isso e a gente consegue. E aí entra um pouco, né, que a gente às vezes vê a crítica para o nosso lado, né, dos outros olhares mais tradicionais, falando assim, esse pessoal acha que todo mundo tem que tomar um monte de suplemento, tem que fazer uso de um monte de hormônio, mas as pessoas nem estão doentes. Pelo contrário, pessoal, o que a doutora Sibeli está trazendo aqui é justamente isso. A gente pode não ver muitos sintomas, mas na maior parte das vezes, quando a gente senta com o nosso paciente, a gente começa a esmiuçar na anamnese, a gente vai ver que já tem várias alterações, mas a pessoa foi se adaptando, foi se acostumando a ficar no ruim, né? E aí, de repente, ela toma atenção porque ela está doente, ela está com uma doença, um câncer, uma doença grave e tal, aí ela toma aquele choque de realidade. Mas como a Sibeli falou, isso já estava acontecendo 15, 20 anos antes e poderia sim, hoje, com o que a gente conhece, estar sendo feita algumas intervenções, uma mudança do estilo de vida, algumas suplementações,
tanto de vitaminas, de minerais, quanto de nutracêuticos, quanto de hormônios, né, que a gente usa bastante isso, né, Sibeli? Então, é esse olhar que a gente quer que as pessoas comecem a ter, de parar de ficar olhando um exame de colesterol só lá, para ver se está no valor de referência, e começar a se preocupar mais com o que é essencial, que é esse estilo de vida, todos esses alimentos inflamatórios. Por exemplo, a gente acha que está tudo bem comer açúcar, a gente acha que está tudo bem tomar leite, a gente acha que está tudo bem ficar 5, 6 horas no celular. E é isso que a gente tem que começar a questionar tudo, né, para a gente poder ir buscando uma vida assim que saia um pouco dessa coisa da inflamação, né, e vai mais para a antioxidação, que os antioxidantes a gente produz no corpo. Só que a gente consome muito rapidamente se a gente tem um estilo de vida ruim. E se a gente consegue ter um estilo de vida mais saudável, a gente consegue poupar esses estoques e renová-los. E aí a gente vai ter menos consequências, né, em relação a todas as doenças, não só doenças cardiovasculares. Mas, Sibeli, só para finalizar essa questão dos exames, que eu acho interessante até para mim, na minha prática, você costuma... A gente sabe que o colesterol e o LDL, HDL, tem vários tipos hoje, tem subfracionamentos, né? Tem moléculas diferentes. O LDL, a gente não pode mais dizer que ele é negativo em si, e nem que o HDL é positivo. Vai depender de algumas outras características que hoje a medicina vem descobrindo, né? E você costuma fazer essas pesquisas? É fácil fazer aqui no Brasil? Ou ainda é algo muito inacessível para a nossa medicina atual? Muito boa essa sua pergunta, Luiz. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está, então, do outro lado, né, da ponte. Ou não use estatina para ninguém, ou use estatina para todo mundo, né? Ou combate o colesterol de todo mundo, ou finge que o colesterol é só santo e mocinho e não faz nada. Gente, na verdade, esse modelo não existe, né? E a gente está falando de um modelo de medicina personalizado e individualizado. Então, o que a gente não quer é que simplesmente banalize e culpe o colesterol para tudo e passe remédio para todo mundo. E que também fale, não, o colesterol é ótimo em todo mundo e não passe remédio para ninguém. Existe uma medicina que tem que ser feita de acordo com o ser humano, que por sinal é o amor de alguém que está sentado na sua frente sob o risco da doença que mais mata no mundo. Então, a sua responsabilidade, além de estar toda inserida nesse contexto das pesquisas científicas e dos resultados, é exatamente trazer para aquele paciente ali a melhor solução para ele. E aí, Luiz, realmente as ferramentas, elas são hoje, na medicina moderna, inúmeras. Então, o colesterol LDL deixou, quando eu, né, formada há 26 anos, entrei na cardiologia, realmente era isso, o LDL era o vilão e HDL era o mocinho. E isso já caiu por terra. A gente sabe que o LDL não só não é o vilão exclusivo, como existem moléculas de LDL, igual a partícula pequena e densa, ela tem mais capacidade de entrar ali e participar desse baile inflamatório e fazer aterosclerose. Enquanto esse mesmo LDL, que era taxado de vilão, tem partículas mais esponjosas e grandes, essas partículas já são mais protetoras. Mas não para por aí. A gente tem hoje como mensurar a LDL oxidada. Então, eu tenho como ver o padrão do LDL, se ela é pequena e densa ou não, se ela é oxidada ou não. Existe um exame chamado cardio-ID. Eu peço muito aqui na minha prática. Ele é um exame que ele é feito por um laboratório nacional chamado DASA. Mas qualquer laboratório na região de vocês, né, médicos, colegas, você pode estar pedindo, chama cardio-ID, e o laboratório da sua região vai comprar desse laboratório DASA o kit para dosar. É um exame que, trocando e falando bem claramente em valores, vai girar em torno de 300 a 500 reais, dependendo da região. Aqui na minha região, acho que ele é 380 reais. Tem regiões que ele é mais caro, né? Eu tenho colegas de Brasília que esse exame é 800 reais, então eu acho que depende muito da região. Mas é um exame extremamente factível. E ele vai mostrar o quê? Qual é o padrão da sua molécula de colesterol. Porque, como eu falei, não depende de colesterol da quantidade, depende hoje de como é essa molécula. E ainda vou voltar naquela analogia do fogão. Eu posso, às vezes, ter a molécula lá que não é ruim e o fogo está desligado. Ou seja,
junto com definir que molécula é essa, eu preciso de mensurar essa inflamação. Então, isso tudo hoje é muito possível. Então, eu faço isso principalmente nos meus pacientes de alto risco, né? Eu mensuro esse padrão. E hoje, Luiz, a gente tem uma coisa muito linda, né? Porque em 2003, quando se definiu aí o nosso genoma, até 2003 se acreditava que a hereditariedade mandava, né? Então, eu sou fruto do meu DNA. Então, se o meu pai infartou, ou se o meu pai é diabético, infelizmente eu vou ser diabético, eu vou infartar se eu tiver puxado a genética dele. Hoje, nós conhecemos a epigenética. É o que o meu meio ambiente, é o que o meu hábito de vida, não só alimentar, como de atividade física, sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, né? Como é que isso tudo vai mudar a expressão da minha genética? Quando eu como algo diferente, eu não vou mudar o meu DNA, mas eu vou mudar a expressão daquele gene que está ali no meu DNA. E isso é o que mais a gente estuda hoje, que é a epigenética. Depois que se descobriu aí o movimento da epigenética, nós conseguimos ver que a nossa saúde está nas nossas mãos. Que é a gente que está no controle, que é a gente que está no volante. Então não adianta culpar mais a genética. Agora, é claro, para isso você precisa de ferramentas. Até que ponto eu estou me inflamando? Até que ponto eu tenho essa molécula? Por que eu falei isso? Porque às vezes você tem um padrão de uma molécula de LDL que está muito relacionada à placa de gordura, mas se você vira a chave no seu estilo de vida, você muda o padrão. Ela muda a expressão dela, né? Você muda a expressão e você consegue fabricar uma molécula que não é tão heterogênica. Então, assim, na verdade, esses exames são importantes porque a gente detecta um problema, define uma mudança de estilo de vida e vê que frutos a gente está colhendo. Entendeu? E isso é individualizar. Então, não é remédio para todo mundo, porque o que a gente vive hoje numa medicina de diretrizes, né, de task forces, é a sociedade, né, da científica, né, muito baseada em ciência, óbvio, mas custeada pela indústria do remédio, óbvio. E aí a gente consegue, eu até tenho, né? Você viu uma aula que eu tenho lá na pós? Acho que você assistiu essa aula que eu mostro lá um trial, né? Uma revisão sistemática de mais de 190 trabalhos científicos, mostrando o quê? Que muito dessas indústrias farmacêuticas, quando vão publicar os benefícios de uma droga, infelizmente elas tendem a aumentar até 20 vezes os resultados positivos dessa droga, porque infelizmente elas vão ter algum tipo de conflito de interesse. Não eu, doutora Sibeli, que estou falando. Tem lá uma revisão sistemática que deixa isso bem claro. Então, não estou falando, então quer dizer, Sibeli, que nenhum remédio presta? Toda a indústria farmacêutica está contaminando os resultados? Claro que não. Eu só estou trazendo a atual medicina a questionar, que é uma coisa que a gente não questiona. Quando a gente está ainda na faculdade de medicina, a gente é assolado nas portas das faculdades com os representantes de laboratório, nos entupindo de amostra grátis para que a gente aprenda a fazer esse modelo, né, de medicina de doença. E eu só estou convidando meus alunos, meus amigos, meus colegas, meus pacientes a questionar o modelo. Quando a gente começa a questionar, a gente começa a buscar outra solução fora da caixa. E é isso que a gente tem tentado aprender, né, ou tentado trocar ideias. Já que você falou disso, né, da questão das medicações, bom, acho que a gente tem que falar um pouquinho aqui, e aí depois eu vou abrir para as perguntas aqui, porque o tempo voa, mas eu queria que você falasse um pouco, então, dessa medicação que é uma das mais prescritas do mundo, são as estatinas, né? Hoje você pega aí no consultório, pelo menos numa amostra muito subjetiva minha, de cada 10 pacientes adultos, aí pelo menos uns 5, 6 estão usando estatina, uma coisa assustadora, né? E eu queria que você falasse um pouco assim, ok, estatina nem é o demônio, nem é o céu, né? Mas existem as indicações. E a gente sabe que existe uma superprescrição desse medicamento. Muitas pessoas que não precisavam usar, mas que poderiam fazer outras intervenções que você está falando, não precisariam tomar estatina. Queria que você falasse um pouco, né, em relação aos impactos dessa medicação, fisiologicamente o que ela produz ou não produz no corpo, que tipo de bloqueio, né, que causa no organismo, e por que muitos pacientes, aí 10, 15% dos pacientes, acabam tendo esses processos de dor, de inflamação, de cansaço, de fadiga.
Explica um pouquinho para nós, que acho que é interessante para todos que estão nos ouvindo aqui. Como começou esse processo, né, na década de 60, 70 em se culpar a gordura, o laboratório logo pega carona e lança um produto na década de 80, que são as estatinas, para diminuir a produção do corpo de colesterol. Então, a estatina nada mais é do que um remédio que faz com que o corpo não produza colesterol. Essas estatinas são provavelmente as medicações que mais venderam no mundo até então. Então, é um negócio multibilionário da indústria farmacêutica. E tem muitos estudos que mostram benefícios, sim, em grupos seletos. Por exemplo, pacientes que já tiveram um infarto, ou que se submeteram a uma angioplastia ou uma ponte safena, ou tiveram uma angioplastia da carótida, eles se beneficiaram nesses estudos usando as estatinas. Mas não porque caía o colesterol. Olha que coisa super interessante. Mirou no que viu e acertou no que não viu. Essas estatinas, elas têm um poder anti-inflamatório. É o que a gente chama de poder pleiotrópico da estatina. Inclusive, a estatina está sendo usada agora até na síndrome pós-Covid, pelo poder anti-inflamatório dela. E aí, é o que exatamente a gente conversa. Então, elas têm um tipo de paciente que se beneficiou. Ok, mas até mesmo esse tipo de paciente que se beneficia da estatina, que não é a população toda, porque hoje, Luiz, infelizmente, estima-se que 1/4 da população mundial esteja usando estatina. E a maioria desses pacientes sem a menor indicação. E nesse grupo seleto que poderia ter a indicação, deveria ser revista, porque se o grande efeito dela é no papel inflamatório ou anti-inflamatório, o que a gente tem de arsenal que pode usar, ou de ferramenta que possa ser usado para controlar a inflamação e que vai melhorar a sobrevida desse paciente? Porque, como eu disse lá no início dessa live, que a cada 4 pacientes que infartaram, 3 tinham colesterol normal, muitas dessas pessoas tomavam estatina, gente. E não evitou com que elas tivessem um evento que foi o infarto. Então, e eu sou muito sincera com meus pacientes sobre esses efeitos colaterais dessas drogas, porque é assim, quando o estudo científico mostra, Luiz, que uma medicação foi boa, existe ali uma coisa chamada NNT, número necessário para tratar, que é o que qualquer médico, diante de qualquer propaganda de remédio, deveria perguntar para o representante. Então, eu te falaria, Luiz, quantas pessoas precisaram de usar a estatina para que se salvasse uma? Porque, olha bem, a estatina tem muito efeito colateral. Ela está relacionada a simplesmente acabar com a nossa produção de coenzima Q10, que é um tipo de substância, né, de antioxidante que nós produzimos e que é fundamental para a geração de energia em qualquer célula. E a estatina simplesmente para a produção da coenzima Q10. A estatina impede que a gente produza nossas enzimas antioxidantes próprias. Então, os estudos mostram que quem usa estatina pode aumentar a amnésia, pode aumentar a confusão mental, pode aumentar a fadiga e cansaço, pode ter disfunção sexual, pode acabar culminando numa doença demencial. Tem estudo que mostra que aumenta 37% o risco de diabetes. E tem estudo que até linka o uso da estatina a longo prazo com câncer. Então, é uma droga que eu não estou falando, e quando eu falo droga, é uma medicação, né? Porque a gente costuma chamar medicação de droga. É uma medicação que tem efeitos ruins. E nas melhores das hipóteses, eu vou ter que tratar 78 pacientes para salvar um. Então, os outros 77 podem levar para casa esses efeitos colaterais. O seu paciente está sabendo disso? Porque o meu, eu informo disso. E quando eu falo, olha, Luiz, você é meu paciente, eu vou te dar esse remédio, você já está usando, mas você sabe que existe risco de você ter isso. Ele fala, não, doutora, ninguém me contou. Porque a gente proibiu os pacientes de ler a bula, né, gente? O médico fala, não lê a bula, não. É melhor você não ler a bula e acreditar em mim. E aí, o paciente fica sem saber desses riscos das estatinas. E é exatamente isso, né, Luiz? Então, é conversar e individualizar. Até que ponto vale o risco de uma substância e qual o benefício que nós vamos colher e durante quanto tempo? Porque é resto da vida.
Se é resto da vida, você está ciente que você tem o resto da vida também para colher esses efeitos deletérios dessa medicação? Então, isso tudo tem que ser conversado. E eu acho que, no mínimo, a gente tem que usar desse nosso conhecimento para ser sincero com o paciente e colocá-lo junto a nós para essa decisão. Então, é basicamente isso que eu tenho feito, né? Porque os efeitos das estatinas são inúmeros nessa questão. Muitos pacientes usam, começam a ter um pouco de confusão. Ai, Sibeli, eu não estou lembrando onde eu estou pondo caneta, onde eu estou guardando. Meu marido fala que eu estou tão esquecida. E não linka que está usando a estatina. E ela dá isso, né? Dá muita coisa, né? E acho que você foi bem feliz na tua explanação. Já as pessoas que nos ouviram aqui que tomam estatina devem estar refletindo. Mas acho que você falou bem nessa questão da coenzima Q10, né? Então, a coenzima Q10, pessoal, tem importâncias tremendas, né, no metabolismo. E realmente as estatinas elas bloqueiam essa via, né, de síntese da coenzima Q10. Então, acho que é bem importante isso. E além do que, a gente tem que sempre se questionar, né, Sibeli, dentro da medicina funcional, por que esse colesterol às vezes está aumentando tanto, às vezes não pós-menopausa, às vezes por que está aumentando tanto o colesterol diante de uma andropausa, um declínio da testosterona. Por quê? Porque esses hormônios eles são importantes, inclusive para às vezes diminuir o nível da produção desse colesterol pelo fígado. O corpo ele vai tentando, né, fabricar esses hormônios, porque estão em queda, vai tentando utilizar esse material, só que não existe conversão, né, as glândulas não conseguem mais fazer essa transformação do colesterol em hormônio e, portanto, começa a acumular colesterol e aí, se tiver esse cenário aí oxidado, como você falou, corre o risco de realmente estar colocando mais linha na fogueira, né? Pessoal, teve um bug aqui nas minhas perguntinhas do Instagram, tá tudo branco aqui, é como se ninguém tivesse perguntado. Eu tenho 9 perguntas, eu sei que as pessoas estão aqui ainda, então eu vou pedir a gentileza de vocês coloquem aqui então no normal. Desculpa, foi pegadinha, foi bug do Instagram. Então coloque as perguntas aqui para a gente responder. Eu tô com um monte de pergunta aqui, ó. Você está conseguindo ver aí? Tô. Ômega 3 então... coração? Nossa, Bárbara, ômega 3 ajuda demais. Inclusive, Luiz, eu acho que ômega 3 é um assunto para uma live, né? Ótimo, porque ótimo. O que o ômega 3 resumido faz? Ele vai equilibrar esse processo inflamatório através do ácido eicosapentanoico. Então, ele consegue modular um pouco essa inflamação fundamental para evitar a formação da placa. Tem uma outra pergunta, e sobre o leite A2A2? O leite de vaca A2A2 é uma proposta interessante que surge aí no mercado de um leite com um tipo de proteína menos inflamatória, né? Então, você vê que a indústria alimentícia, Luiz, ela tem corrido atrás cada vez mais de reduzir esses danos que ela mesma nos causou, né? Suplemento ajuda a detoxificar o corpo? Super ajuda, mas a gente tem que entender até onde esse suplemento vai, até onde é detoxificar o corpo, porque hoje a gente tem isso assim, né? Que, eu quero detoxificar, eu compro um monte de suplemento e coloco para dentro. E aí eu falo assim, gente, se o terreno biológico, que é o meu corpo, não estiver bem, não adianta eu entupir de suplemento. Então, antes de se entupir de suplemento para detoxificar, tem que remover o que me inflama. Tem que remover tudo isso de produto alimentício deletério, tem que remover essa condição da relaxamento, né? Das horas de sono inadequada, do uso de excesso de luz elétrica. Ou seja, eu tenho que melhorar antes de querer suplementar, né? Deixa eu só ver se eu consigo ver outras perguntas. É isso que eu falo, né? Às vezes saúde tem mais a ver, em algumas pessoas, em retirar o que está atrapalhando o corpo de funcionar, né, Sibeli, do que necessariamente uma prescrição. Mas a gente tem uma tendência, né? Todos nós temos uma tendência, me dá uma pílula mágica, me dá alguma coisinha que vai resolver e não preciso mudar nada, né? Não preciso mudar minha alimentação, não preciso mudar o horário que eu estou assistindo minhas séries, não preciso mudar absolutamente nada. Né? Pode seguir. Né? Tem uma pergunta bem interessante. Existe algum exame que pode ver de forma preventiva como estão as artérias? Eu gosto muito de pedir para coronária a angiotomografia de coronária. A gente consegue ver ali o score de cálcio. Então, eu consigo ver quanto eu estou calcificando o meu endotélio e essa calcificação ela vai acontecer em resposta à inflamação.
A gente ainda tem o Doppler das artérias carotídeas, né? Que é um ultrassom simples, que consegue também ver esse espessamento. Então, sim, nós temos alguma terapêutica, sim. Eu gostei muito de um comentário aqui, que ela falou assim, olha, a questão da demonização do colesterol, por vezes, tem influência do interesse da indústria farmacêutica, de todo um sistema com interesse na medicação tradicional, vendida tão livremente por aí, e que favorece a cultura da doença. Muito colocado aqui, bem colocado pela Raquel, né? Porque é exatamente isso, né? É a gente começar a chamar a atenção, né? Do que é aí, como é que a gente está se comportando diante dessa indústria que hoje, gente, eu não sei se você tem visto, né, Luiz? A indústria farmacêutica é a mesma indústria alimentícia. Então, É a mesma indústria que faz os aparelhos médicos, que tem os hospitais. Então, a indústria que vende para a gente esse alimento que adoece é a mesma indústria que acaba vendendo o remédio que não cura, porque senão seria curédio, né? O remédio remedia, gente. E eu não sou contra remédio, nem o doutor Luiz, não. Nós somos de um movimento em que remédios são necessários, mas que eles são, infelizmente, falíveis depois de um tempo. E que usar um remédio que foi feito para ser usado agudamente durante muito tempo vai te trazer um malefício. E que, às vezes, não está sendo bem calculado, né? E é exatamente isso. O nosso compromisso é, primeiro, não causar o mal. E eu tenho muita responsabilidade, Luiz, nessa medicina que a gente começa a propagandar por aí, que é a medicina da saúde, da prevenção, do estilo de vida. Eu gosto muito de chamar essa medicina de medicina do estilo de vida, porque é isso, né? Você pode falar assim, velho, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esses exames, eu não tenho dinheiro agora para suplementar nada. Aí eu falo, ok, você tem um monte de coisa para fazer por você. Se você começar a mudar seu estilo de vida, atividade física, um sono reparador, uma visão otimista diante da vida, você já começa a fazer 60%. Você concorda comigo, Luiz? Total. Isso tem, na verdade, é como se falou, né? A gente às vezes fica refém de informações só de artigos científicos, e os artigos eles são patrocinados pela indústria, a indústria tem seu interesse econômico e ela vai pesquisar moléculas, né? Mas às vezes a gente pega bons trabalhos de revisão mostrando impacto da atividade física ao longo do tempo, sono, o impacto na fisiologia. A gente pega esses trabalhos e a gente vê que isso às vezes tem um potencial, uma força muito maior do que qualquer remédio que vai ser prescrito. Só que é isso, às vezes as pessoas não acordaram para isso, elas querem uma pílula mágica, elas querem alguma coisa que eu tome ali e resolva, eu não preciso mudar nada do que eu estou fazendo. Então eu sei que as pessoas que gostam dessa medicina, elas já estão vendo aqui a gente às vezes pelas redes, elas sabem que quando marcam consulta, tem que botar o piano, né? Tem que fazer a coisa mudar mesmo, tem que mudar o estilo de vida. Exercício físico para mim é não negociável. Você negocia, Sim. Sibeli, eu queria comer meu glúten de vez em quando, tudo eu negocio. Eu queria tudo eu negocio, mas exercício físico não. Porque o benefício que ele faz, eu não consigo, na maioria das vezes, imitar com suplemento nenhum. E eu tenho que levar isso para paciente. E o que eu preciso com exercício físico? Com tênis. Nada mais. Então, nós estamos falando de uma medicina que ela não é esse tipo de medicina inalcançável, não. Ela é alcançável a todos. Desde que todos entendam aonde é que esse modelo começa. E onde, porque aonde ele termina, né, as possibilidades são infinitas, né? Excelente. Tem mais perguntas aí, Sibeli? Pois é, não, assim, aqui para mim, encerrou, falou assim, quando o colesterol se torna ruim, seria a última, exatamente nesse momento, onde ele se inflama, né? Onde esse LDL se oxida e ele é englobado ali pela célula de defesa, o macrófago, e começa uma série de alterações inflamatórias ali no endotélio, chamando mais inflamação, mais agregação de macrófagos e essa placa que é a célula espumosa começa a se crescer. É aí a hora que ele começa, então, a desregular, entendeu? Basicamente isso. Maravilha. Sibeli, eu acho que a gente já está no nosso horário, eu nem vi no relógio, mas que já deu o nosso time. Mas assim, ó, foi um super prazer ter você aqui, tá? Eu fui aprendendo junto aqui na tua fala, reforçando algumas coisas que a gente já tem como verdades, né? A partir do que a gente vem estudando. Muito bom ouvir de você, né? Que tem essa experiência, tem essa trajetória.
E com certeza vamos pensar em desdobramento dessa live, porque para mim foi muito bom. Eu acho que para as pessoas aqui foi muito bom. Acho que o conteúdo vai ficar gravado aqui. A gente vai tentar colocar também esse vídeo no canal do YouTube lá para o pessoal poder compartilhar por lá também. E é isso. As últimas palavras ficam aí com você, se quiser complementar alguma coisa. Eu quero agradecer. Agradecer ao pessoal que ficou por aqui, as pessoas que vão assistir a live outros dias. Agradecer a você pelo convite, te parabenizar pela iniciativa, parabenizar pela sua mídia, é super bem feita, é uma mídia muito limpa, muito correta, é gostoso de ver esse movimento, onde a gente vê, né, os médicos aqui fazendo essa proposta, né, trocando ideias com essa função de informar, de fazer o bem. Nós somos almas que estamos nesse mundo com uma missão. Né? E é o que eu falei no início, a gente tem que ter significado nessa vida. E o significado é exatamente esse, né? Quando o médico assume essa postura de cuidar, ele assume a postura num contexto muito mais amplo. Então a gente está tentando fazer isso, né? Uma medicina do bem, uma medicina limpa, uma medicina bem feita, e não que a outra medicina seja suja ou seja mal feita. Né? Quando a gente quer resgatar coisas boas, a gente não tem uma postura antagônica a nada anterior. Porque hoje o mundo está tão assim, né? Exatamente polarizado. Está meio polarizado. O mundo está polarizado. Você é uma coisa, você é outra. Não, nós simplesmente estamos aqui com esse objetivo. E sim, quando você quiser fazer outra live, é só combinar. Nós vamos trocando ideias pelo WhatsApp, marcamos outra live, assim, sempre que você quiser. Para mim é um prazer estar conversando. Eu amo falar disso. É um assunto assim que eu tenho gostado muito de estudar, de compartilhar com os pacientes. E às vezes no consultório não dá para falar isso tudo. Então, eu acho que exatamente. Deixa essa live gravada. Amanhã eu vou compartilhar também lá na minha rede. Seja muito bem-vindo para várias. Depois eu vou te convidar para você ir lá falar comigo sobre acupuntura e homeopatia. Vamos combinar? Opa, vamos lá. Vamos lá. É uma coisa também que eu acho que é legal um dia a gente conversar essa questão da gestão emocional para o coração, para a saúde do coração, acho que é fundamental. Né? Eu trabalho bastante com mindfulness e a gente tem bastante estudo. Tem bastante estudo. Eu vi que você já trabalhou também com homeopatia, né, em algum momento da tua carreira, né? Eu prescrevo alguns homeopáticos, eu prescrevo alguma coisa relacionada à fitoterapia. Eu não sou homeopata, né, de formação, mas eu gosto muito de homeopatia. Que legal, que legal, que legal. Faz um monte de coisa, né, Luiz? Quanto mais ferramenta tivermos para ajudar o paciente, melhor. Perfeito, então, perfeito. Que depois você vem aqui na minha casa virtual para falar então de homeopatia e acupuntura e tudo isso para gestão de estresse e proteção cardíaca. Maravilha, querida. Super gratidão aí. Desculpa o teu tempo, né? Mas eu acho que você trouxe muitas informações que vão ajudar muitas pessoas, e aí esse nosso objetivo também de levar as informações para as pessoas, fazer as pessoas despertarem para uma medicina mais ampla. E estamos aqui nessa lida. Então, gratidão, boa noite para você, boa noite para todos os nossos audientes aqui que ficaram até aqui. Tem um grupo firme aqui que ficou do início ao fim. Um beijão no coração de vocês. Se cuidem e invistam no seu estilo de vida. Tá bom, pessoal? Obrigada. Até mais. Um beijo, pessoal. Boa noite, tá? Fiquem com Deus.